A paz seja convosco, amados. A mensagem que trago hoje para a nossa reflexão está no livro de Marte Alvo, Mateus, capítulo 14. Os versículos para a nossa reflexão vai do 22 ao 34. Capítulo 14, dos versículos 22 ao 34. Vamos ler? Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhe disse: "Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temas, não temais." Ao que Kefas, Pedro, exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Kefas, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Genezaré, conhecido também como planície estreita. Genezaré, conhecido também como planície estreita. Era localizado ao lado ocidental do mar da Galileia. Era um jardim muito bonito, localizado na Palestina. Irrigado, muito fértil. Mas vamos lá. Para tirar algumas dúvidas aqui de algumas passagens, algumas pessoas depois podem se perguntar, aí a gente vamos tirar umas dúvidas. Por exemplo, aqui nessa passagem, no versículo 25, na quarta vigília da noite. Que hora era essa? Para os judeus, o dia entre a aurora, o dia judaico daquele tempo, para eles era dividido entre a aurora e o crepúsculo, era dividido o dia em 3 partes. Manhã, meio-dia e tarde. Já para os romanos não era assim. Para os romanos era 4 partes. Por exemplo, nessa parte aqui, quando diz: "Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar." Quarta vigília. Que horário era esse? Para os romanos, como eu disse, para os judeus era dividido em 3 partes. Já para os romanos não, era em 4 partes. Por exemplo, nessa parte aqui à noite, aí era dividido: primeira vigília de 18 às 21, segunda de 21 à meia-noite, terceira de meia-noite às 3, quarta de 3 às 6. Então quer dizer que aí foi na quarta vigília, então foi entre 3 horas da madrugada, 3 horas às 6 da manhã. Tiramos essas dúvidas, né? Pronto. Outra passagem que tem aqui. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tem de bom ânimo, coragem, força, sou eu." No original, no grego, essa expressão é ego eimi, está grafado. Quando chega nessa parte que ele tem de bom ânimo, coragem, força, aí sou eu. Aí lá tem ego, no grego, ego eimi, que quer dizer eu sou. Não tenha medo. Vocês se lembram quando Moisés teve um encontro com o Criador, que ele enviou ele à frente do povo para o libertar? Moisés disse ao Senhor:
quem direi eu quem me enviou? Vocês viram? Aí o Eterno disse, quando perguntarem quem foi que lhe enviou, você diz, eu sou. Na outra parte aqui que eu observo, no capítulo 33, então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nessa hora, os apóstolos viram verdadeiramente que Jesus e Yahvé, Deus, eram a mesma pessoa. Mas a mensagem que eu trago hoje, tirando daqui para nós hoje, é essa. Eu tive a oportunidade de conhecer e vejo, eu penso que vocês também, pessoas que dizem ter fé, professar a fé em Jesus, mas quando enfrenta as primeiras tempestades de suas vidas, se desesperam. Nos primeiros sinais de ventos contrários, tribulações, se desesperam. Tem um conhecido meu, um trabalho de colega, um colega de trabalho, se criou dentro da igreja, de pequeno. Dentro da igreja, juventude, né, adolescência, chegou à fase adulta. E ele teve uma decepção na vida dele. Decepção essa que hoje ele se tornou ateu. Ele se tornou um ateu hoje. Hoje ele não acredita mais em Deus, visto por visto dessa decepção que ele teve em sua vida. E como ele, muitos outros. Conhecido meu contando um relato, várias outras pessoas que se tornaram ateus, mas eram evangélicos. Conhecido um colega de um amigo meu, 15 anos dentro da igreja, e hoje se tornou ateu. Por quê? Veja o que o Messias disse, o que Jesus disse. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão comigo. Não temas, não tenha medo. No mundo você terá aflições, no mundo você enfrentará furacões, tempestades, mas comigo você vencerá. Coragem, tem bom ânimo. Muitas vezes, tem pessoas que se desesperam completamente em suas vidas, por alguma ocasião, por alguma dificuldade, por alguma até catástrofe que acontece no seio familiar, e esquece e blasfema até contra Deus. Como eu costumo dizer, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos o que dizemos. Mas Deus sabe todas as coisas. E naquele dia Ele vai revelar a você, porque certas coisas que acontecem conosco, que nós às vezes, até muitas pessoas até se perguntam, Senhor, por que aconteceu isso na minha vida? Naquele dia será desvendado todos os segredos. O Senhor dirá por que disso e por que daquilo. Muitas vezes a nossa mente é pequena. A gente não enxerga o hoje. A gente não enxerga o amanhã. A gente só vê agora. Mas o amanhã não vê, mas Deus vê. Muitas vezes a gente não sabe o que acontecerá daqui a um minuto, mas Deus sabe. Então, está na mão dele. Um servo de Deus, um servo, uma serva de Deus, não deve temer as adversidades da vida. É claro que nós somos falhos e somos pequenos. Nós somos pecadores. Somos falhos. Nós nos amedrontamos com os ventos contrários, com as tempestades que batem sobre o nosso barco, sobre nossa vida, como aqui. Mas o Senhor não disse, entre no barco, vá. Venha. Ele não disse, vem. Pode vir, venha. Não se amedronte com os ventos, com as tempestades, com as tribulações de sua vida. Eu não sei o que você, irmão ou irmã, vem passando nesse momento. Se você que me ouve nesse momento está passando por alguma situação dessa, alguma tribulação, algum vento contrário, batendo na sua vida, batendo em sua tenda, batendo no seu barco, eu não sei. Se você passa por alguma situação dessa, mas não temas, porque o Senhor diz, eu sou contigo. Venha, venha, não se amedronte. Por que duvidaste? Ele disse com Pedro, por que duvidaste? Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Sem mim nada se pode fazer, diz o Senhor. Mas com Ele tudo pode fazer. Tenha fé, não se amedronte. Não se abale por causa disso, aquilo outro. É claro que nós, seres humanos, somos falhos e pecadores. E quando vem certas ondas, certas dificuldades em nossa vida, a gente se amedronta. Mas um servo de Deus não pode se amedrontar. Não pode. Tem que ter firmeza, paciência, esperar. Rapaz, eu pedi isso ao Senhor, já está tanto tempo, e o Senhor ainda não me concedeu essa bênção. Paciência, o tempo de Deus, amados.
não é o mesmo que o nosso. Ele pode te dar daqui a 1 minuto, como 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. É no tempo dele. Se for da vontade do Pai, virá. Tenha paciência. Ore, coloque o joelho no chão, peça forças a Deus que Ele te dará. Não temas. Veja o que diz o Senhor. Um homem que coloca em práticas as minhas palavras é comparado a um homem, uma pessoa que constrói a sua casa com alicerce na rocha. Bate o vento, bate as tempestades, vem as tribulações da vida e ele não se abala e a casa não cai. Já aquele que não coloca em prática as minhas palavras, os meus ensinamentos, é comparado àquele homem que faz a casa sobre a areia. Bate o vento, bate a tempestade, as tribulações do dia a dia, as agonias da vida e derruba a casa. E aí? Tenha fé. Tenha fé. Não se abale. Não sei o que o irmão ou irmã que me ouve nesse momento está passando por alguma tribulação, mas fé. Ele diz, tem de bom ânimo, coragem. Eu estou contigo. Veja só, vou fazer mais uma leitura para nós hoje, a palavra, outra palavra. O que ele diz, está no livro de Josué, capítulo 1, 9. Olha o que ele diz a Josué, o seu servo. E diz para todo servo e toda serva. Ora, não te ordenei, ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Vocês viram? Isso é a promessa para todo servo e toda serva. Não se amedronte com os furacões, com as tempestades, com as tribulações, com as agonias desta vida. Ele está contigo, Ele está ao teu lado, te dando forças e vencendo junto com você. Ele está à sua frente, combatendo as guerras. Desde que você tenha fé nele, confie plenamente nele. Plenamente. E Ele estará contigo e te dará a vitória e te derramará sobre a tua vida bênçãos. Mas você precisa ter fé, acreditar, crer nele. Acredite, coloque a sua vida, os seus caminhos na mão do Senhor e tudo Ele fará. Amém? A paz seja convosco, abençoados de Deus. Que o poder do Senhor esteja sobre vossas vidas, abençoando, trazendo luz para vocês que me ouvem e suas famílias. E para todo o Brasil e para todo o mundo. Que assim seja. Amém. Até a próxima.